para todo mundo. Estamos na penúltima rodada aí pelo Brasil. Hoje nós estamos aqui com Bahia, estamos com o Polo Moda da Serra Gaúcha, lá de Caxias, e estamos com Minas Gerais, com o Rogério. O Fernando mediando, vai apresentar todo mundo agora. Tá com você, Fernando. Obrigado, Lígia. Muito boa tarde a todas e a todos que nos acompanham nesses programas que eu acredito são de grande utilidade para o setor e, de uma forma geral, para o público, porque nos dá uma panorâmica do que está ocorrendo nesse Brasil tão grande, tão distinto e tão diferente nas suas características e nas situações com que cada região está vivendo e convivendo com essa crise dramática da pandemia. Hoje temos o nosso colega Rogério, do CIFT, Minas Gerais, um sindicato tradicionalíssimo, um parceiro da nossa entidade há muitos anos. Rogério é empreendedor de uma empresa também muito forte, a Industrial Estamparia, e que tem se destacado nesse cenário de águas turbulentas que nós temos navegado, mas tem perseguido e prosperado nesse terreno, digamos, difícil, que é a nossa indústria, que tem sido as atividades desde a recessão iniciada em 2014. Estamos aqui com o nosso colega Sidmar, de Caxias do Sul, um lugar super próspero, é ótimo estar lá com ele. O Sidmar é também um empreendedor tradicional na área de moda íntima masculina, estou certo, Sidmar? Sim, senhor, certíssimo. Ainda tem o exemplar daquela sua box masculina. Muito bem, muito bem. Então, o Sidmar vai nos trazer a visão de um polo que tem uma relação muito forte com o inverno, não só com o inverno, mas tem uma relação forte com o inverno, e que nesse momento, com essas paralisações e com o inverno chegando, vamos ver como é que isso vai se traduzir nas atividades da região. E temos o Rari, saímos do frio do Rio Grande do Sul e vamos para a Bahia, o quente da Bahia. O Rari, um estado enorme, um estado muito grande. O Rari é um parceirão também e que tem se destacado muito nas ações na área de sustentabilidade. A Polo Salvador, que é a empresa que ele dirige muito bem, foi premiada nesse quesito, e o Rari foi eleito presidente do Sindicato da Bahia, e eu tive o prazer de estar com ele na posse. Então, a ideia do nosso encontro, nossos convidados, é fazer uma visão geral sobre o que está acontecendo em cada região do país. Nós estamos Sudeste, Sul e Nordeste, e, consequentemente, a partir dessa primeira exposição, nós abrimos espaço para as pessoas perguntarem, desenvolverem raciocínios conjuntamente com os convidados, e eu também vou fazer minhas cutucadas na medida em que isso é importante para a gente dar e puxar deles tudo que eles conhecem e sabem muito. Eu vou abrir com o Rogério, do CIFT. O Rogério, se me permite, ele sofreu o problema do coronavírus, graças a Deus está bem, e gostaria que ele desse o testemunho dele real desse quadro e como isso também está impactando Minas Gerais e como Minas Gerais está tratando dessas flexibilizações que nós estamos começando a ver em outras regiões do país. Rogério, boa tarde, a palavra é sua. O Fernando, boa tarde. Queria cumprimentar o Rari, os colegas lá do sindicato, da BIT, o Sidmar também, elogiar a BIT por esse live, agradecer o convite e a oportunidade de mostrar a situação do nosso setor e colocar as nossas preocupações, entendeu? A indústria mineira é o terceiro polo industrial têxtil brasileiro e nós temos, assim, uma atuação bastante diversificada. Semana passada, nós tivemos uma reunião do nosso sindicato e, nesses últimos dias, eu telefonei e conversei com outros empresários do setor, exatamente para dar uma visão mais abrangente a essa nossa reunião. E eu queria fazer a exposição em ordem decrescente de ociosidade, tá bom? Então, nós temos no setor têxtil mineiro, nós temos algumas empresas que atendem o mercado hospitalar, entendeu? E essas empresas estão trabalhando aí com um nível de ociosidade muito baixo, uma inclusive está trabalhando a 100%, e para atender exatamente essa demanda que está muito forte
do mercado hospitalar. Eles me reportaram só que uma parte da produção é para atender o mercado hospitalar cirúrgico, e a demanda desse mercado hospitalar cirúrgico está caindo. Então, eles devem reduzir, aumentar um pouco a ociosidade nas próximas semanas. Nós também temos um polo têxtil muito interessante, que é na região de Guaranésia. São pequenas e médias empresas que produzem pano de limpeza e pano de pratos. Deve ser umas 10 indústrias têxteis que atuam nessa área, e eles me comunicaram que a ociosidade lá está em torno de 30%, há uma necessidade do consumidor na aquisição de pano de limpeza, essa neurose que nós estamos vivendo hoje de limpeza e tudo. Então, esse mercado tem uma ociosidade de 30%, mas em face da conjuntura, é uma ociosidade que a gente pode dizer que é pequena, entendeu? Nós temos também o setor textilar, entendeu? Nós temos 3 empresas no setor textilar, e o setor textilar, ele tem as empresas que têm uma flexibilidade maior, você consegue ter um nível de ocupação maior. Então, a principal empresa desse setor atende também o setor de hospital com toalha de banho e lençóis hospitalares, mas o restante, por exemplo, no nosso caso, que atua também no setor têxtil, nós estamos trabalhando aí com um nível de ociosidade muito alto, 70%, e esse mês nós devemos terminar o faturamento aí também com somente 30% em relação ao que seria normal. Agora, mais da metade do nosso setor têxtil mineiro são empresas de vestuário, entendeu? Você tem vestuário adulto, vestuário infantil, você tem vestuário profissional, e eu incluo nesse rol de indústrias as fiações. As fiações, majoritariamente, elas atendem o setor de malharia. E esse mercado, ele está sofrendo bastante, porque com o comércio, as lojas de departamentos e os shoppings parados, eles têm sofrido bastante, inclusive algumas empresas com várias unidades industriais paradas. Isso aqui eles me relataram, e quem está funcionando também está aí no patamar de 30% no máximo, entendeu? Nós temos atuado aí junto com a FIENG. A FIENG, ela criou um mecanismo bastante interessante de uma rodada de negócio, onde você reúne de um lado a demanda de API, do outro lado os fornecedores, e também uma outra rodada que foi criada essa semana, que você reúne as confecções de produtos hospitalares e as indústrias que fornecem essas confecções, principalmente tecidos, e eu acredito que esse mercado as indústrias têxtil estão participando, esse mercado deve puxar um pouquinho dessa demanda e contribuir um pouquinho com a ocupação da ociosidade. Nós também estamos trabalhando junto com a CM, foi iniciativa da CM, nós procuramos aí o secretário de Desenvolvimento Econômico, através do Aguinaldo, né, o Aguinaldo que criou essa iniciativa, nosso ex-presidente do sindicato e nosso ex-presidente da ABID, e nós estamos tentando também formar uma rodada de negócios para atender o setor público, seja ele Estado, município ou órgãos e autarquias municipais e estaduais. Então, de uma maneira geral, a indústria está vivendo um momento bastante apreensivo, mas esperançoso. Nas conversas que nós tivemos, esse patamar de dólar está inviabilizando as importações. Então, a informação que nós tivemos que a contratação da demanda de Natal por parte dos importadores está muito pequena. Então, surge aí uma expectativa boa de reativação do nosso parque industrial. Por outro lado, também, os empresários, eles me comunicaram que houve somente demissões pontuais, entendeu? O pessoal está mantendo
as pessoas, os trabalhadores, principalmente porque você treinar um fendeiro, treinar um tecelão, demanda bastante tempo, e a garotada que está vindo aí não tem muito interesse nesse tipo de atividade. Então, é muito importante a manutenção dessas pessoas que hoje se dedicam à indústria têxtil. Mas, fora isso, a grande reclamação é sobre a oferta de recursos financeiros. Eu queria, assim, terminar por hora essa minha exposição e depois eu queria falar especificamente, Fernando, numa próxima rodada, sobre essa parte de recursos financeiros. Tá bom? Obrigado, Rogério. Claro, muito didático e perpassando aí os vários segmentos da indústria mineira, estado aí da minha mãe e do meu pai, e no qual eu convivi anos e anos da minha vida, e onde meu pai está lá agora com 92 anos, morando numa propriedade que nós temos lá em Barbacena, com meu irmão mais novo. Então ele está lá, começando a curtir um friozinho na Serra Mantiqueira, com 1.200 metros de altitude. Bom, vamos agora para o Sul. Sidmar, por favor, a palavra é sua. Abre o microfone, por favor, Sidmar. Oi. Tudo ok agora? Estou te ouvindo. Muito bem. Presidente Fernando, obrigado pelo convite. Boa tarde a vocês todos, que está nos vendo, acompanhando, ao Rogério e o Harry também. Fazer um panorama sucinto de como está o Rio Grande do Sul, mas mais especificamente o nosso APL, que é o Polo da Moda da Serra Gaúcha, né? O Polo da Moda da Serra Gaúcha é constituído abrange 38 municípios aqui do Polo da Serra, que a gente chama, em torno de umas 1.600 indústrias, né? E mais de 90%, bem próximo dos 95%, micro, pequenas empresas, né? E passar um pouquinho do panorama no estado sobre a pandemia. Aqui no Rio Grande do Sul, ela dá para dizer, não sei se dá para dizer isso, mas sob controle, assim, não tem, é um dos estados com menor índice de mortalidade, embora quando tem mortalidade sempre é um problema, mas o índice não é dos piores, digamos assim, né? E na Serra também, na Serra a gente tem muito pouco caso. Caxias do Sul, por exemplo, que é uma cidade de 500 mil de habitantes, não teve nenhuma morte, felizmente, né? Então, como diz o colega aí, os hospitais estão em crise, entre aspas, estão com pouco movimento, vamos dizer assim. Como ele falou da queda do uso de EPIs, aqui também teve essa situação. O preparo foi para mais que isso e não teve tanto movimento assim nesse sentido. Que bom, né? Por esse lado. Já a parte do comércio, do setor, eu vou dar um panorama de como foi o estado e principalmente a Serra. Naquela parada onde parou, vamos dizer assim, todo mundo, depois teve uns 20 dias onde o governador está agindo de uma forma muito consciente e na parte da pandemia, ele está liberando as cidades onde a incidência é menor. Então, as cidades onde a incidência é maior, ele está ainda no controle da abertura, da liberação, vamos chamar assim. Ele está um pouco firme ainda, por exemplo, em Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Ali ainda não está liberado. Ele está sofrendo uma grande pressão lá, mas ainda não abriu na totalidade. Aqui, onde abrange o Polo da Serra, nós tivemos, na semana passada, após feriado de 21 de abril, a abertura do varejo, que são as lojas de roupas. Os shopping abriram na sexta-feira, e junto com os grandes magazines. Há pouca circulação de compradores nas lojas, né? Eu tenho contato direto com lojistas, a venda está acontecendo em torno de 20% a 30% no máximo de faturamento, seja ela física ou via redes sociais online.
Quem tinha um trabalho mais adiantado no online está se dando menos pior, vamos chamar assim, né? E quem estava, dá para dizer assim que o varejo estava muito conservador aqui, vamos chamar assim, estava um pouco despreparado para uma situação como esta. Então, agora está todo mundo buscando alternativas, né? Aqui é uma região, como o presidente Fernando citou, a Serra tem tradição em roupas mais direcionadas ao inverno, ao frio, embora nós tenhamos aqui um polo, aqui em Guaporé, da linha íntima muito grande, e também temos algumas fábricas boas aqui de especialização em roupas de ginástica, chamada moda fitness. Mas a grande maioria é a parte do tricô, a parte de casacos, de lã, sobretudo roupas de frio, roupa térmica, tem muito esse direcionamento aqui. E fica a expectativa, porque tem muito shopping de pronta entrega aqui na região. Muita chamada excursão, que vem de ônibus para comprar no atacado. E isso não está ocorrendo, porque a cadeia, vamos dizer assim, o medo da viagem de ônibus, não consegue completar uma viagem, aí o cara viaja de carro para pegar o pouquinho. Então, o consumo nessas lojas de atacado caiu muito. Eu tenho conhecidos que trabalham com loja de atacado, caiu muito, porque a excursão não está acontecendo. Então, não está acontecendo, a loja está vendendo pouco, e a corrida pelo online não se resolve de uma hora para outra. Você tem que criar esse fato, você tem que ter essa confiança com o teu consumidor, então demora um pouco, não vai ser uma solução a curto, imediata, vai melhorar um pouco, mas não vai ser a solução imediata. Então, no primeiro momento, tem muita... o pessoal está destinando as suas empresas, as suas fábricas, também para o lado das EPIs, né? Também teve essa necessidade aqui na região, as empresas se adaptaram a isso e estão atendendo esse mercado, que também teve uma oferta muito grande, porque o efeito manada vai para o mesmo lado, e aí foi tudo para o mesmo lado e travou a parte de fornecimento de matéria-prima, onde não tinha preparo suficiente para atender, a cadeia não consegue atender as EPIs, porque não tem TNT, até elástico para colocar em máscara não tem, você acredita? Então, deu essa situação. Mas agora o pessoal está demitindo pontualmente aqui, as fábricas, as indústrias, porque tem esse trabalho, vamos chamar de temporário. Que passado esse trabalho temporário, a expectativa fica pelo frio, né? Que por um lado é bom para o comércio, porque vende, e as indústrias também, porque tem os pedidos que estavam na fábrica foram cancelados e muita prorrogação de pagamento. Então, eu também vou falar sobre o crédito, como o Rogério deixou para depois, vamos falar depois. Mas aqui será um grande problema também, porque a pequena empresa trabalha com caixa do semana para outra, do dia para o outro. São poucas empresas que têm um colchão, uma poupança para sustentar aí 60, 90 dias. São raras, né? Então, nós teremos aí sim um problema. Sem contar que o grande fabricante, que não é o caso da região, está financiando o pequeno varejo, né? Então, tem mais essa questão aí. Por enquanto, o primeiro apanhado, penso que seja suficiente, e depois a gente retoma um pouco mais. Muito obrigado, Sidmar, também muito preciso o seu relato. E vamos agora para o nosso amigo Harry, da Bahia. Harry, por favor. Boa tarde a todos. Fernando, Rogério, Sidmar. É muito bom participar desse papo aí, porque eu tenho um panorama um pouco mais amplo do que acontece, e talvez também contribuir um pouquinho. A Bahia, como é conhecido, nós não temos um grande polo de confecções e nem tecelagem, muito menos tecelagem.
Temos, sim, no oeste da Bahia, a conicultura, que é muito forte, e a nossa petroquímica aqui, na região da Grande Salvador, Camaçari também, que atende muito a outra ponta, né? Então, com relação a muito parecida com os que me antecederam, colocando com relação ao trabalho. Aqui nós temos muito, a maioria é micro e pequenas, e tem algumas médias indústrias, a maioria é micro e pequena. Até aqui, quase todo mundo se envolveu também na produção de artigos de EPI, mais máscaras e com avental também. No início foi um pouco complicado, até porque a gente não tinha como conseguir matéria-prima, como o Sidmar colocou, a gente teve que correr para conseguir no início alguma mercadoria, a TNT foi difícil, então algumas demoraram um pouco para agir, mas hoje quem pode está trabalhando. Algumas empresas médias estão com a metade do pessoal trabalhando com máscaras, segurando um pouquinho, botando de férias, mas aqui passou um mês, está começando a ter que repensar o quadro. As emissões até aqui são pontuais também, todo mundo segurando do jeito que pode para conseguir segurar. Também, como foi dito, os EPIs estão começando a diminuir, de um lado muito bom, espero que todo mundo já tenha os EPIs, mas isso, de outro lado, é uma alternativa que tinha para as pequenas confecções, para se defender, e vamos ver o que acontece mais lá para frente, né? Então, realmente, a concorrência, vamos falar assim, se a gente puder falar dessa forma, a concorrência está aumentando, a gente está tendo menos procura, embora que a Bahia, Salvador, falando um pouco mais do panorama, nós temos aqui uma situação muito importante, muito legal, dois governantes de posições opostas trabalhando juntos, o governador e o prefeito. Estamos conseguindo segurar bastante bem o quadro, nós estamos entre os melhores patamares do país com relação a comorbidades, com relação a óbitos. Temos os leitos com relação ao geral, 28% a 30% de UTIs ocupadas só. Temos aqui 2.500 casos, mais ou menos, com 100 óbitos, com em torno de 1.000 leitos de UTI disponíveis. Então, de certa forma, está bastante bom. Com relação ao uso de EPIs, estamos aqui com as máscaras, todo mundo precisa usar máscaras na rua, inclusive, todo mundo, a gente vê isso com bons olhos, eu acho que vai dar uma situação bem legal aqui. O comércio está aberto, menos os shoppings, claro, o comércio de rua, mas a situação é muito tímida, o mercado não está ativo, está menos, não está paralisado, mas está muito tímido, porque todo mundo, será que não vou perder meu emprego? Como é que vai ficar amanhã? Se eu for lá no comércio, vou me contaminar, e aquela coisa toda. Então, a cautela da população é muito grande com relação à parte de economia e também com a saúde, né? Então, é natural isso. E eu acho que, de uma forma geral, o que foi dito pelos colegas aí do Rogério e Sidmar, é mais ou menos isso aí. Tá? E com relação ao crédito também, é uma situação bastante delicada, muito difícil. Tenho falado com o pessoal do SEBRAE, que tem se empenhado bastante para ajudar lá na outra ponta, mas a coisa não tá muito fácil, né? Então é isso aí. Agradeço e para outra rodada estamos aqui. Muito obrigado, Hari. Muito obrigado, então, a Rogério e Sidmar também. Bom, um apanhado geral, não estamos muito diferentes no contexto dos negócios. A Bahia não é um estado que é um grande produtor, mas é um estado que tem um mercado interessante. E o Hari é um dos líderes principais naquela região. Muita coisa de proteção, certo, Hari? Muita produção para atender o polo petroquímico, roupas profissionais, etc., que é uma característica, como também uma característica lá em cima do Pará,
na Zona Franca, que trabalha muito atendendo ao polo. Todos três falaram da questão do crédito. O Rogério falou que ia falar do crédito, o Sidmar também e o Harry também. Bom, antes de passar a palavra para a gente falar de crédito, queria dizer que dia 30, depois de amanhã, nós vamos ter um programa com a participação do SEBRAE, com a participação do Banco do Brasil e da Desenvolve São Paulo. E na semana que vem nós vamos ter uma com BNDES, Bradesco e FINEP, para tratar de assunto crédito. Vocês devem ter lido hoje que há uma notícia sempre presente. Grandes bancos liberam 265 bi em 30 dias de empréstimos, incluindo aí as renovações, só que 61% desse processo de renovação se deu para empresas de grande porte. Muitos anúncios foram feitos, mas com custo competitivo, o único anúncio foi para as empresas de até 10 milhões para pagar a folha, 6 meses de carência e 5 anos para pagar, se não me engano. Esse dinheiro, a informação que a gente está tendo é que ele está começando a fluir. Quando foi anunciado pelo presidente Montezano, uns 30 dias atrás, ele falou que esse dinheiro estaria, vamos dizer assim, bom para pagar a folha de abril, agora em maio. Esse dinheiro tem 85% de garantias do Tesouro e 15% é risco do banco. É o único dinheiro que saiu até agora em condições adequadas a uma crise como essa. Fora disso, o outro dinheiro que saiu para empresas até 300 bilhões, também envolvendo o BNDES, é o capital de giro para pequena e média empresa, que o custo é alto quando você consegue. 10, 11, 12, 13% para capital de giro. Casos são relatados recorrentemente, nós soltamos uma nova pesquisa hoje, porque nós temos mandado isso para o Ministério da Economia, o Ministério da Economia está trabalhando conosco, mas eu não vejo uma solução enquanto não tivermos um fundo garantidor de crédito que mitigue dramaticamente o risco do sistema financeiro privado. O sistema financeiro privado não é contracíclico, ele vai defender o dele. Hoje as ações que mais estão subindo no mercado são as dos bancos. O Banco do Brasil subiu mais de 12%. Os bancos americanos reportaram queda de rentabilidade, mas o Santander conseguiu reportar ainda um ganho de rentabilidade no primeiro trimestre. Então, nós temos 3 grandes batalhas, ou 4, nesse momento. A primeira delas, fazer com que o que foi anunciado chegue ao mercado com custos adequados. Não chegou nem em quantidade, nem em custo adequado até agora. Briga, fundo garantidor de crédito e outros mecanismos que façam com que o risco bancário caia. Não houve nada até agora realmente bom para as empresas acima de 10 milhões de reais. Outra questão, nós estamos aqui, vamos ter outra reunião, energia elétrica. A demanda. O que é contrato livre é livre entre as partes, não tem como interferir. Mas no contrato regulado, mercado regulado, nós estamos discutindo aí cobrar pelo consumo e não pela demanda contratada. Então, hoje tivemos audiência na ANEEL, eu participei num período do tempo, fizemos gravações, cartas, ficou o relator, o Sandoval, foi contra, isso o presidente pediu vistas e isso vai para a semana que vem, e é um outro tema muito relevante. O terceiro tema é uso dos créditos tributários que estão empossados. Isso pega empresas realmente um pouco de maior porte, mas não há razão para você, no momento que não tem liquidez, você não possa usar os seus créditos, ou seja, para pagar imposto, ou até mesmo para dar como garantia. E um quarto tema, que parece que está mais distante, mas que nós estamos muito diretamente atentos a eles, é esse retorno, a volta. A volta não está clara, nós não vamos ter solução sem um retorno organizado, estruturado, mesmo sabendo que vai ser um retorno lento. Essa é a questão crucial desse caminho, porque você pode tomar empréstimo hoje se você acha que vai durar mais 60 dias sobrevivendo a um troço complicado. Agora, se não vai abrir o mercado, muda de figura. Vai abrir, mas como vai abrir? Que consumidor vai chegar? E aí, quando fala de abrir, nós estamos com uma quinta frente, que é a preocupação e o nosso monitoramento recorrente de não sermos atropelados por uma eventual
importação desmedida de produtos que, apesar do câmbio estar favorável para nós, sem dúvida nenhuma, mas o chinês atropela. O chinês atropela o que tiver que atropelar, principalmente ele. E, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que outras moedas perderam valor e outras matérias-primas também caíram muito de preço. Então, nós estamos discutindo esses temas todos conjuntamente. Amanhã nós vamos ter uma reunião com o general Braga Neto, com 9 associações participando e levando aí algumas discussões. Então, vamos falar do crédito. O crédito é a batalha crucial de hoje e o Rogério trouxe o tema e eu passo a palavra para ele, para depois circular para os outros colegas para a gente registrar. Uma coisa importante, nós temos aí uma pesquisa hoje, soltamos um boletim rápido para as empresas. Se nós não tivermos as informações precisas, no geral fica mais difícil. Assim, olha, eu tomava dinheiro a 1, estou tomando a 3. Eu tinha 180 dias, estou tendo 60 dias. Eu tinha garantia de 100%, estão me pedindo 200%. E eu escrevi para um banco, não vou falar o nome aqui, para tratar de um caso particular, mas não particular, porque eu estava cuidando de um assunto particular dessa empresa, mas para ilustrar o que estava acontecendo. O presidente voltou, o caso foi resolvido, mas um caso foi resolvido, mas eu estava querendo não resolver um caso específico, mas ilustrar o que está se passando. Rogério, por favor. Opa, abre o microfone, por favor. Abre o microfone. Está ouvindo, Fernando? Está ouvindo? Voltou. Voltou? Ok. Voltou. Ô, Fernando, eu queria fazer uma colocação sobre a movimentação de capital de giro, tá bom? Que é o que tem preocupado as indústrias aí. Na cadeia têxtil completa, o elo mais fraco da cadeia é a indústria. O elo mais fraco financeiramente é a indústria. A indústria tem um custo fixo muito alto e a indústria tem um ciclo financeiro muito grande. Entendeu? Então, isso fragiliza muito a indústria. O que está acontecendo, que a gente tem percebido aí, é que está havendo assim, uma destruição do capital de giro das empresas. Entendeu? Isso é que está havendo. Então, eu vou explicar direitinho para você poder ter argumento, para você poder debater com os governantes, para a gente poder tentar sensibilizá-los. Você analisa o ciclo financeiro da indústria entre um estoque que você tem que ter de matéria-prima para poder fazer uma mistura que atenda a fiação, o processo de fiação, o processo de tecelagem. O processo de tecelagem é uma coisa muito interessante. Por exemplo, a nossa fábrica, ela trabalha com rolo tangencial. Então, para você encher um rolo tangencial, você demora 7, 10 dias. É 10 dias de capital de giro parado ali, entendeu? E você tem a parte de acabamento. E nesse processo todo você tem estoque. Então, vamos analisar que para produzir, você precisa de 60 dias de capital de giro só na atividade de produção. Aí você vai vender para o cliente a mais 90 dias, entendeu? Quer dizer, você tem um ciclo financeiro aí de 150 dias. Isso está bem claro no balanço, representado pela conta de clientes e pela conta de estoque. Então, como é que você financia essa necessidade de capital de giro? Aí você vai para o outro lado do balanço, você tem ali a parte de fornecedores, que é muito pouco, porque os fornecedores da indústria, eles dão um prazo ali muito pequeno, e o restante dessa necessidade de capital de giro você financia através dos bancos, entendeu? Então, é mais ou menos esse é o cenário que nós entramos nessa crise. Essa crise, ela começou e ela teve consequências fortes, imediatas no capital de giro da indústria. Então, veja bem, primeira coisa, você teve inadimplência dos clientes, foi capital de giro embora, entendeu? Você teve o fechamento do crédito bancário e dos fundos de investimento. Então, como é que isso transmite para o capital de giro? Se você tem um financiamento, que você tem uma garantia de aval ou uma garantia imobiliária, tudo bem, você não perde capital de giro. Você renegocia
joga a dívida lá para frente e você manteve seu capital de giro. Mas a maior parte das empresas trabalha desse jeito. Os bancos, em função dessas crises todas que a indústria tiver, eles exigiram garantia duplicata. E muita indústria trabalha com desconto de recebíveis. Entendeu? Então, na hora que você teve a suspensão dos fundos que trabalham com recebível, você já perdeu uma parte ali do seu recebível, já perdeu uma parte do seu capital de giro. Nós, por exemplo, vou citar o caso da estamparia, que é um caso prático, nós perdemos metade do nosso capital de giro, que nós utilizávamos e descontávamos os recebíveis. Então, quer dizer, de imediato, nós reduzimos o prazo de venda, porque se eu não consigo financiar o cliente a 90 dias, porque não tem fonte de financiamento, hoje nós estamos vendendo aí, vamos vender no máximo 30 dias, entendeu? Então, você tem que adequar o capital de giro, porque você não tem mais fonte de financiamento. Quer dizer, então, quem tinha duplicatas como recebíveis, e alguns bancos exigiam recebíveis, então essa empresa, como garantia dos contratos, a indústria têxtil ela tem que trabalhar para repor os recebíveis e liberar o crédito que o cliente pagou. Isso também está uma situação meio complexa, porque os bancos não vão liberar o dinheiro que se pagou os recebíveis sem uma reposição de novos recebíveis, entendeu? E nós perdemos faturamento, você não tem a reposição do capital de giro no nível adequado, e por fim, nós temos um fluxo de pagamento de fornecedores no curtíssimo prazo, entendeu? Que, de uma maneira geral, nós não estamos encontrando boa vontade dos fornecedores, igual você citou aí, principalmente os pequenos fornecedores, mas assim, também os pequenos fornecedores também são as duplicatas muito pequenas, mas os grandes fornecedores, que são os fornecedores de algodão e o fornecedor de energia elétrica, também eles têm que entender que o que acontece? Eu tenho um fluxo de pagamento de duplicatas de fornecedor no curtíssimo prazo. E eu tenho um fluxo de recebimento, eu tenho os recebíveis que sobraram, que vai receber no curto prazo, não no curtíssimo, mas no curto prazo, e eu tenho a realização do estoque que vou receber no médio prazo. Então, existe uma incompatibilidade entre fluxo de recebimento e pagamento. Então, eu não sei como é que a BIT pode atuar nessa conversa com a Abrapa, com a MIPA. Eu tenho conversado com o pessoal da MIPA aí, para a gente poder compatibilizar esses fluxos aí, porque a indústria está tendo que, de imediato, atrasar o pagamento aí de um fornecedor de uma maneira geral. Então, Fernando, essa é a situação que a gente vive agora, essa é a situação atual, entendeu? Nós estamos perdendo capital de giro e tendo essa dificuldade para poder cumprir esse perfil de pagamento de fornecedor de curto prazo. Mas a grande pergunta é o seguinte: e o futuro de curto prazo? Eu estou perdendo capital de giro. Como é que eu vou reativar minha planta industrial? Entendeu? Porque em algum momento nós vamos reativar a planta industrial, e para reativar, o primeiro é o seguinte: eu não sei que nível eu vou reativar. Vamos supor que eu reative 50% a 60%. Uma planta industrial têxtil, ela precisa funcionar no mínimo 70% para ter uma rentabilidade. Tem muito custo fixo, tem muito funcionário. Então, quer dizer, nesse primeiro momento de reativação, se nós voltarmos com nível de ociosidade aí, ainda em torno aí de 50% e 40%, eu vou ter que fazer uma readequação do custo fixo do quadro de pessoal. Seja ele na planta industrial, seja ele na parte administrativa. Então, eu estou querendo, assim, te sensibilizar, porque, assim, eu acho que nós vamos ter que conversar mais profundamente aí com o governo. Eles aprovaram uma PEC aí, que é a PEC 10 de 2020, que permite... Hein? Falta aprovar ainda. Né? Falta aprovar. Ela aprovaram em duas nas sessões do Congresso, está no
no Senado, voltou para o Congresso de novo, porque eles fizeram alterações que permite ao Tesouro Nacional vender títulos ao Banco Central e capitalizar o Tesouro Nacional. Assim, eu vejo assim, muita resistência do governo, mas é o que está fazendo esses países aí. Os Estados Unidos, na crise de 2008, utilizou, agora nessa crise atual, saiu uma reportagem que eles aplicaram nas indústrias, as indústrias aéreas aí, em torno aí de 12,5 bilhões de dólares para poder preservar as empresas. Então, igual você colocou, esse espaço entre 10 milhões e até 1 bilhão de reais aí, ele está um espaço sem assistência e nós estamos sim preocupados. Naturalmente que hoje nós estamos vivendo essa realidade de desincompatibilização de fluxo de recebimento de pagamento, mas está sendo uma certa tolerância. Mas para retornar, nós vamos ter que demandar um capital de giro. Vamos está bem registrado. Eu vou fazer uns comentários depois, mas eu queria passar para o Sidmar, para ele também fazer suas considerações sobre o tema crédito, que é um tema de hoje, não serve de consolo, tá certo? Nem de longe, mas esse é o tema de todos os setores industriais nesse exato momento. O capital ele está caro, há um desarranjo dos fluxos de pagamento e recebimento, e algumas empresas resistem um pouco mais, outras um pouco menos, mas se o crédito já é importante para uma economia funcionar em tempos de paz, imagina agora em tempos de guerra. Mas não um crédito que seja concedido como se estivéssemos em tempo de paz, é crédito de tempo de guerra. E crédito de tempo de guerra, eu vou usar aqui uma palavra que pode parecer uma heresia, mas é dinheiro de helicóptero, tesouro bancando, para que a gente possa... Porque a alternativa, se ficar o estrangulamento do crédito, é o que você falou, não tem capacidade de retornar às atividades econômicas, simplesmente por inanição do paciente. Ou seja, todo mundo esticou o que pôde, abre as portas e fala, como é que eu compro o algodão? Como é que eu vendo o tecido? Como é que eu pago a conta de energia? Então, ou se faz algo realmente, e nós estamos trabalhando com o Ministério da Economia isso, uma boa parte do Ministério da Economia sabe disso, não encontraram ainda o mecanismo dos bancos fluírem esse capital, e eu acho que só vai encontrar quando tiver uma garantia do Tesouro Nacional em proporções cavalares, para que a gente consiga ter uma taxa, não é só o crédito, é a taxa de juros compatível para os tempos atuais. Sidmar, por favor. Concordo com as colocações do Rogério e vou tentar acrescentar algumas coisas do meu modo de ver. O que me preocupa, sendo presidente de um APL e conhecendo a realidade das pequenas empresas, e por não dizer da minha também, eu quero deixar aqui algumas palavras, presidente, que vocês que possam nos representar junto aos governantes, talvez possa fazer esse esforço aí, nós estamos juntos aí se precisar. O que nos preocupa é que pode ser que nós não tenhamos mais pequenas empresas no Brasil, seja elas varejistas e seja elas indústrias pequenas. Por quê? Porque o grande varejo ele tem a cadeia na mão. E a grande indústria de tecelagem e de fiação, ela tem os seus volumes para valer a pena produzir, e o pequeno, às vezes, ele não tem a condição de comprar um rolinho de tecido, ele tem que comprar 5 rolos de tecido. E aí entra naquela história aí que o Rogério falou. Como que eu vou pintar de uma cor exclusiva aqui para lançar uma coleção, se eu tenho que comprar 15 rolos de uma cor, e esse estoque dura 1 ano para mim vender tudo, porque a minha capacidade capilar de distribuição é pequena. A pequena empresa, ela tem uma capacidade de distribuição pequena, por isso que ela é pequena, e ela não consegue crescer organicamente, certo? Eu estou percebendo assim que vai ficar o grande fabricante e vai excluindo do mercado aquele que não tem esta capacidade. Então, por isso, da necessidade de
este juro, vamos dizer assim, este dinheiro ser de médio e longo prazo e com taxas realmente para que se possa fazer esse capital de juro que, tendo uma lucratividade mesmo que baixa, consiga pagar esse juro e ainda sobre. Porque... Sidmar, só um instantinho. Você falou de micro e pequenas empresas. Alguém do seu polo, das 6.000 empresas que você relatou, 1.600 indústrias, melhor dizendo, que você relatou, já pegou esse dinheiro do BNDES para pagamento de folha? Que é do meu conhecimento, não. Que é do meu conhecimento, não. Fazer um levantamento com a sua base para nos orientar. Vou buscar essa informação. Porque eu falei com o banco, eu falei diretamente com o banco. Essa notícia que você mostrou aí, que aparece no jornal, na televisão, vai ser não sei quantos bilhões, é uma coisa. Ir lá no banco pegar é diferente. Claro, é diferente. É outra coisa. Por exemplo, eu estava falando com o gerente de uma agência que eu tenho relacionamento do banco, e eu falei, como é que tá? O que você tem para mim? Ele falou assim, Bastivar, eu tenho mais caro do que o que eu te ofertava antes. Eu falei, como assim? Não estou entendendo. Ele falou, Sidmar, por incrível que pareça, ele falou, somando tudo, dá mais caro do que eu já te ofertava. Eu digo, não está certo isso aí. Sidmar, é isso que tem. Então, eu fui testemunha disso. Por quê? Porque tem que ter o fundo garantidor, certo? Que é o Sebrae, aí, pelo que eu sei, de uma parte aí que entra com uma garantia aí. O Sebrae não vai garantir para o Sidmar se o Sidmar não tiver garantia para o Sebrae. Tipo assim. Então, tudo isso tem uma conta ali. Alguém vai pagar. Esse fundo também tem uma parte que tem que deixar para o fundo para que, se alguém não pagar, o fundo pague. Então, vamos dizer assim, encarece, né? Quando o Sidmar não tem garantia, ele pega do Fernando. Só que o Fernando tem que cobrar de alguém um pedaço para criar um fundo, certo? Então, isso tudo que parece barato não é tão barato assim, no final das contas. Então, na prática, é isso que eu tenho visto, né? Na prática, é isso que eu tenho percebido. Então, a notícia é bonita, mas na prática não é bem assim, né? Eu vou buscar essas informações e passo para você. Sobre se teve empresa, quantas que foram. Dos meus conhecidos, não vi ninguém fazer. Entendeu? Dos conhecidos, mas pode ser que tenha sim. Tá? Eu não tenho essa informação agora. Então, voltando para a cadeia aí. O grande fabricante, ele consegue financiar o varejo. Ele chega e dá 180 dias de prazo, certo? O pequeno não consegue fazer isso. Então, o receio é a extinção desse pequeno, porque o lojista está com dificuldade de caixa. Ele busca qual fornecedor? O que financia ele, certo? Ele não vai comprar do Sidmar porque o Sidmar é bonito. Não. Ele vai comprar do Sidmar se o Sidmar propor o melhor negócio para ele, tá? Não é mais só o produto diferente agora. Agora também é quando que eu vou pagar isso, né? E aí há uma discrepância entre a possibilidade de um pequeno dar uns 180 dias e de um grande dar uns 180 dias. Então, ali no meio, tem que ter um financiador que o pequeno também tenha isso, para poder igualar, não precisa nem igualar, mas pelo menos chegar um pouco próximo de chegar no lojista e dizer o seguinte, meu amigo, eu consegui um dinheiro lá no banco a 0,5%, lá 0,3%, que é a Selic, e estou te repassando aqui, certo? Não tem isso, não existe isso. Então, daqui a pouco vai precisar deste tipo de situação para o pequeno. Seja ele de 3 milhões até 3 milhões e 600 ou até 10 milhões, mas a dificuldade vai passar das empresas que têm 10 milhões também, no meu modo de ver, tá? Vai pegar também essas empresas aí que não estão nem no pequeno, nem no simples e não são grandes. Essas também vão sofrer bastante, porque o quadro da contingência de pessoal é maior, de funcionários, inclusive, essas coisas todas, né? Então, para contribuir com essa parte aí do dinheiro, teria que ter esta situação. E outra coisa também que não sei se é momento, se tem outra parte que a gente vai falar sobre isso, é que me parece assim que a gente é muito dependente,
a cadeia têxtil é muito dependente da China, tudo parece que tem que vir de lá, sabe? O algodão é daqui, mas aí a tinta vem de lá, ou não sei o que vem de lá, tudo vem de lá, e a gente está muito na mão de lá. E mesmo, e você falou uma coisa muito importante lá no começo, que eu anotei aqui, a China vai atropelar, certo? Então, cabe aqui ver o que nós, nacionalmente, vamos fazer para comprar mais do Brasil. Agora, as EPIs, por exemplo. Agora, o pessoal está comprando a EPI do Brasil, né? Uma máscara que custava 30 centavos, estão pagando R$5, certo? Não é que tenha que vender a R$5 depois também, mas daqui a pouco, quando normalizar o abastecimento de TNT, dá para vender a R$1, certo? Porque daí normaliza tudo, dá para vender a R$1. Por que tem que comprar máscara da China para vender por 30 centavos e não dá para comprar do Brasil a R$1? Porque uma parte dessa cadeia agora que foi fazer, aprendeu a fazer máscara, aprendeu a fazer avental, aprendeu a fazer alguma coisa. Então, depois, por que não vai comprar de nós isso depois? Eu digo nós, Brasil, certo? Eu queria colocar este sentimento que eu acho que o Brasil pode sim atender as coisas. Por que está atendendo agora? Por que agora a nossa máscara serve? Por que antes não servia? Sabe? Desculpa aí a desabafo. Não, você está certo. Esse é um dos temas que nós vamos falar depois. São 16h54, nós vamos aqui normalmente até 17h30. Eu não tenho hora para acabar, tá certo? Porque aqui a gente começa às 7h e vai até meia-noite, mas tem aí outras agendas para serem trabalhadas. Eu queria ouvir o Harry, e aí a gente entra num outro espaço, pegando um pouco essa questão de China, máscara, Brasil, e essas preocupações que nós estamos levantando agora, que não são ainda reais, mas nós já estamos monitorando, porque já estamos tendo as notícias. Nós temos um convênio com a Receita Federal desde 2006, 2007, então nós temos aí permanentemente monitoramento do comércio internacional. O setor, em 2007, ele conseguiu aumentar o imposto de importação para 35% para vestuário, é o máximo que o Brasil consolidou no OMC, 26% tecido, 18% fio. Tentou-se recentemente, você testemunha disso, o varejo tentou recentemente reduzir imposto de importação para 4 NCMs, pegando muito inverno, conseguimos travar esse troço até agora, um trabalho que a gente fez lá direto, mas eu vou entrar nesse meandro, máscara, EPI, Brasil, e enfim, uma série de questões que nos remete aí a um pós-pandemia, mas não é um pós muito longínquo, não, é um pós de curto prazo. Harry, por favor. Pois exatamente o que o Rogério e Sidmar falaram, eu assino embaixo quase tudo. Sinceramente, a dor é a mesma. Então, só para colocar assim, como eu trato mais com micro e pequeno, eu estava vendo um número que alguém colocou, que 59% a 60% do pequeno não tem cadastro para acessar crédito. Não tem cadastro, está fora. 29% a 30% tem o seu cadastro recusado. E 10% estão esperneando para conseguir alguma coisa, para conseguir aprovar o cadastro. Então, como o Sidmar falou, eu também não conheço ninguém, se tiver, ainda não conheço, que tenha acessado um crédito razoável. Alguma coisinha pequenininha, pontual, mas enquanto nós não tivermos um garantidor, alguém que não cobre 5% a 10% para garantir o crédito, a gente não vai para lugar nenhum. Agora, o banco, sem a garantia, também não, a gente não pode obrigar a financiar onde não tem chance de retorno. Então, é aquela velha história. O banco empresta quando você assegura que não tem risco, né? O banco empresta para a pequena indústria quando ela prova que não tem risco para pagar. Então, é isso mesmo, sempre a mesma história, né? Então, o vestuário, aqui a confecção, a cadeia não é tão longa, como foi dito antes pelo Rogério. A gente não tem, talvez, 150, 180 dias, mas no início, mas no final, eventualmente, até mais, porque se o estoque fica parado, a gente tem lá na ponta também. E aqui o crédito, quando você trata, por exemplo, de
financiar o tecido, você tem também 90 dias, aí tem o estoque que fica parado lá na frente, não consegue rodar ele. Então, é sempre a mesma coisa. E com relação ao crédito, voltando um pouquinho só, é aquela velha história, é exatamente isso que foi colocado. O grande, o cara que tem um potencial, nada contra, sei lá, ele tem seus recursos, seus artifícios para conseguir, e o seu aval também, seu garantidor de crédito, que é o próprio capital, eventualmente. Mas o médio e pequeno está difícil. Então, eu acho que o panorama, para não ficar falando a mesma coisa, o que os dois falaram é exatamente isso, não tem, o crédito não chega na ponta, essa que é a verdade. Então, é por aí mesmo. Ô, Harry, eu queria agora fazer um pouco para a gente poder estar claro. Crédito é o problema da economia neste momento. Não é só para nós, mas nós estamos falando de nós. Tá? Ele sempre foi um problema. Se você olhar para a nossa cadeia produtiva, desde que eu estou nela desde 1977, o setor é uma espécie de um banco. Nós faturamos aí, industrialmente, em torno de uns 15 bilhões de reais por mês, entre texto e confecção, já agregando valor, não é sobrepondo, não. No barato, esses 15 bilhões, no contexto geral, nós damos aí uns 3 meses de pagamento. Tanto a fiação e tecelagem para a confecção, como a confecção para o seu cliente. Eu diria que tem aí na economia circulando dentro da indústria, crédito interindustrial ou intrasetorial, em torno de uns 45 a 50 bilhões de reais. Tá? É o número. Só que o Rogério falou uma coisa ali que está fazendo uma falta danada, apesar do custo alto. Os FDICs fecharam. Os FDICs fecharam. E nós sabemos muito bem que tem um mercado de crédito secundário, eu não estou diminuindo a importância desse mercado, tanto que ele está fazendo falta, que é o mercado de girar o papel, quer dizer, o sujeito opera conhecendo mais próximo, são os negócios mais próximos, que não tem tanta exigência cadastral, tanto compliance, tanta coisa nesse caminho. Então, não só o sistema ficou mais restrito, porque o risco aumentou, não adianta a gente se iludir. Banco privado não vai fazer política anticíclica. Nós estamos falando, de novo, vamos falar, esse cara está louco. O que foi feito, mesmo pouco, com os 70 milhões de brasileiros chamados invisíveis, que ficaram visíveis agora? Olha, você vai receber 600 pratas aqui durante 3 meses, 600, para aguentar um pouco o tranco. É pouco? É muito pouco. Isso em São Paulo vale muito pouco, realmente. Numa cidade do interior, lá em Barbacena, vale mais. O custo de vida é mais baixo. Mas, mutatis mutandis, é mais ou menos alguma coisa assim que o mercado de crédito vai ter que fazer nesse período de guerra. É isso que nós estamos brigando. Como isso não tem, de novo, não tem um guichê do governo para a gente ir lá pegar as pequenas empresas, vamos lá pegar a nossa parte do leão para poder tocar a nossa vida, é preciso esse tal desse fundo garantidor. E a irrigação disso é muito grande. Agora, 85% do crédito é na mão de 5 bancos. Então, destravar esse é a nossa batalha de hoje, que tem sido todos os santos dias. E está certo. O Rogério falou, setor têxtil, 150 dias. É um setor intensivo em capital. A confecção, pouco menos. Porém, tem os estoques. E na medida que esse sistema capilar de crédito fechou também, os FDICs fecharam. Você ficou na mão do banco. E aí, quando você vai no banco, você vai para o ritual da garantia, de não sei o quê, do balanço. Enfim, uma série de questões que não faz parte do dia a dia da pequena empresa. E o que o Sidmar falou sobre não termos pequenos negócios e termos os grandes negócios, eu espero que eu esteja errado, que você esteja errado. Mas toda vez que tem uma crise desse tamanho, há uma concentração de mercado. Lamentavelmente, e piora a qualidade dos negócios que ficam, porque aquele que sai da formalidade, mesmo pequeno, ele, para se virar, de repente, ele vai ter que migrar para um mercado informal e piorando a qualidade da economia, piorando a qualidade da vida dele e daqueles que trabalham com ele. Então, preservar essa cadeia, e aí é que entra um tema
que o governo parece que não se dá conta, e nós conseguimos derrubar aquele PLP 34, pelo menos por enquanto, que era para taxar as empresas com patrimônio de 1 bilhão para cima e taxar o lucro com 10% com base em 2019, que as grandes organizações acabam irrigando muito o crédito para a sua cadeia de fornecedores para que ela não fique destruída. Por exemplo, um grande varejista brasileiro, e eu tenho lidado com alguns deles, alguns estão tendo um tratamento muito interessante, outros não estão conseguindo fazer isso porque também estão mal financeiramente. E olhando para a questão de China, máscara, para entrar um pouco nisso, o setor têxtil e confecção do Brasil, para EPI descartável, não estou falando de máscara de tecido por enquanto, estou falando só TNT, polipropileno com matéria-prima certificada. Nós, no grupo que nós temos aqui na ABIT, que nós estamos controlando, e que foi um grupo pioneiro, agora estão surgindo outras plataformas, nós já passamos de 100 milhões de máscaras com polipropileno TNT certificadas. Grandes grupos investiram, compraram maquinário, tá? E esse mercado de máscara cirúrgica, não a N95 de maior fator de proteção, ele era estimado em torno de uns 30 a 35 milhões de máscaras mês, dos quais 15 a 20% nacional e o resto chinês. E barata, e muitas vezes uma máscara vagabunda, mas era uma máscara muito barata, máscara de centavo de dólar. Tá? Como o mundo estressou, faltou. E aí houve a necessidade da produção nacional. Então, o que nós estamos colocando para as nossas autoridades e que nós temos que fazer coro com isso? A indústria de um país desse tamanho como o nosso tem que ser fortalecida e não se desindustrializar como a gente vem industrializando em todos os segmentos. Não é só no têxtil, não. Não vamos olhar só para o têxtil. Mas o têxtil nosso ainda está entre os 5 maiores do mundo. E ele só foi capaz de fazer isso porque ele estava organizado e estruturado, senão ele não faria o que ele fez, seja para proteção social, seja para proteção do bem. Então, como preservar essa iniciativa industrial, como preservar o parque produtivo, de um lado reduzindo o custo do Brasil e outro a gente fazendo a nossa parte. Então, esse movimento de Compre Brasil, feito no Brasil, eu espero que ele continue, porque também não vamos nos iludir, não. Muita gente que bate no peito, Brasil, 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 você sai, o carro é importado, o relógio é importado, a roupa é importada, e ele está batendo no peito que é Brasil. Então, o consumidor tem que chegar lá, não vamos também, eu nunca mais vou viajar para Miami, vou viajar para não sei aonde. Tá bom, abriram as fronteiras, não, Miami eu vou para lá que é mais barato e não sei o que lá mais. Então, eu não me iludo muito com muita coisa que acontece durante o período mais crítico, não. O cara que ficou doente, no primeiro dia ele tem medo até de botar o pé no chão, depois ele vai ganhando autonomia e ele vai esquecendo um pouco do passado. Mas são duas questões sérias que nós estamos falando aqui. O Brasil como um país que tem que se reindustrializar, e esse exemplo de agora é importante, e a questão do crédito, que nunca foi boa, vamos falar a verdade, e ficou muito pior agora. Ficou muito pior. E com o fechamento dos FDICs e desses outros factories e etc., o mercado se estreitou demais, porque esses caras trabalham com toda essa rede capilar. Muitas vezes o cara não vai no Bradesco, não. O cara vai na factory dele, ele paga um pouco mais caro, mas é rápido. Ele opera ali dentro daquela maneira. Então, o mercado de crédito brasileiro, ele sempre foi complicado. Nós nunca tivemos dinheiro bom para investimento, a não ser em momentos especiais, como foi aquele PSI, que era 2,5% ao ano, e também não demos com os burros na água. Então, o mercado de crédito brasileiro está sob cheque. Essa é a nossa meta de curtíssimo prazo. Não vai haver solução sem ter crédito. Eu diria mesmo, de novo, é dinheiro de helicóptero. É emprestar para as empresas poderem sair da crise. E não é dado, é barato para o cara poder voltar, porque o capital de giro está se diluindo nessa situação que ninguém pagou ninguém. E como é que volta? Volta quando começar também os negócios a funcionar, flexibilizar. E não vai ser igual. O Rogério está falando que é 50% que ele acha que volta, o Sidmar eu não sei, o Rally não sei. Quantos por cento vocês acham que volta ao mercado, olhando assim de modo não otimista, um modo otimista, cauteloso, daqui para o final do ano? Quanto é que nós estaremos operando, na visão de vocês, vis-à-vis um movimento normal, em dezembro do ano que vem? Rogério. Ô, Fernando, tem dois vetores importantes aí. Primeiro, à medida que estender, se essa pandemia ela for muito longa,
é perigoso você ter uma nova onda depois dessa abertura do comércio aí. E à medida que ela vai se estendendo, a indústria vai tendo que se readequar, os negócios vão tendo que se readequar e vai havendo demissões. Havendo demissões, você tem uma redução da massa salarial, até inclusive com relação à massa salarial, saiu uma estatística aí de que a massa salarial, março contra março do ano passado, caiu 5%, 5,2%. Estimativa de queda de 8,5% esse ano. 8,5%. Pois é, então nesse cenário... Supondo, junho, o comércio funcionando com flexibilidade, com as restrições, mas a gente chega em dezembro com quanto? E o outro vetor positivo, Fernando, é esse dólar, né? Realmente o dólar está atingindo um patamar tão alto e inseguro e tão volátil que você não tem a menor noção, o importador não tem a menor noção quanto que ele vai pagar. Eles já estão falando em dólar R$7, 6,35, R$7. Então gerou uma insegurança muito grande. Então eu acredito aí 60% aí nos próximos 4 meses aí. Beleza. No final do ano, um pouquinho mais. Sidmar, qual é a sua expectativa, olhando assim, do jeito que lá vai, parará, para chegar até o final do ano, com quantos por cento do que seria uma atividade normal? Eu não ouvi quanto que o Rogério falou, deu uma cortada. No... 60% nos próximos 4 meses. 60%? Eu acho que ele está um pouco otimista, né? Eu diria que, pelo que eu tenho acompanhado aqui no Rio Grande do Sul, não vai passar de 50%, a não ser que tenha um fato novo, né? E por que eu estou falando isso? Considerando o número de desempregados que está tendo. A indústria está demitindo muito aqui no Rio Grande do Sul. A outra indústria, ainda que não seja a nossa, está demitindo bastante, tem muito desemprego. E desempregado não compra. Vai ter muita informalidade, vai atrapalhar os negócios. Eu creio nos 50% aí, a não ser que tenhamos um fato novo, e eu gostaria que tivesse. Um fato novo, que mudasse, que viesse, que ninguém mais comprasse nada da China, que viesse fabricação nacional, tudo isso é o fato novo, ou alguma outra coisa aí, mas não tenho essa expectativa muito mais que isso, não. Ô Fernando, Oi. Fernando, só interrompendo o seguinte, essa expectativa minha de 60% é na indústria. Na confecção talvez seja um pouco menos, porque igual eu coloquei esse segundo vetor aí de redução das importações, então talvez na confecção seja realmente dentro desse panorama que o Sidmar falou. Só para a gente dar números, a importação de vestuário até março, com relação ao ano passado, estava caindo uns 10%. Tá? Então o Brasil, de tudo, somando tudo, importa, e em número de peças para facilitar, já chegou a importar 1 bilhão de peças registradas. Tá? Mas tem o Paraguai, vamos botar 1 bilhão de peças. Como caiu ano passado também, está caindo esse ano, vamos dizer que o número seria aí cair para 700 milhões, por aí. Se esses 700 milhões viessem para o Brasil, zerassem a importação de qualquer lugar, a gente fala da China, mas tem Bangladesh e outros lugares também. O mercado nosso aqui, isso significaria crescer uns 10%. Já diz o nosso tamanho de produção. Como a renda vai cair aí em torno de uns 8,5%, tá? Então isso aí tem um certo balanço. Você ganha por um lado e pode perder por outro de consumo, tá certo? Então eu não acho, por exemplo, que os grandes varejistas vão fazer uma aposta, pelo menos olhando para esse ano, em importado, porque já tinham que ter organizado isso, aquilo outro. Agora, os oportunistas, para comprar saldo e alguma coisa, podem estar aí. Nós estamos monitorando isso e nós estamos estudando mecanismos, nós não somos autárquicos, mas realmente ter quais mecanismos de guerra poderiam ser adotados se nós tivermos a segunda onda pandêmica originária daquele país lá do outro lado do mundo, lá da Ásia, tá certo? Que foi o criador da pandemia e não pode ser o gerador da segunda pandemia
que seria a destruição da nossa recuperação a partir de preços vis de produtos que estariam sobrando por aí. Então, o lado de a importação vai acabar? Não. De matéria-prima, principalmente, não, porque tem umas que você não tem, precisa, então não tem jeito. Agora, você falou aí, tinta, corante, o mundo se deu conta de quão dependente ele ficou ao longo desses últimos 30 anos, desse movimento em direção à Ásia, em direção ao custo. Tá? Foi isso que aconteceu. E agora até o princípio ativo da vacina, você está dependendo dos caras lá. Até o sequestro de carga de EPI houve nessa crise. Então, imagina se nós não tivéssemos uma indústria com capacidade de voltar. E nós estamos tendo essa capacidade. Então, temos que valorizar o aspecto industrial do Brasil, que muitos deram de ombros ao longo dos últimos tempos, numa visão absolutamente naif da importância da indústria do Brasil. Não é proteção e subsídio, não, é condições isonômicas de concorrer. Harry, vamos lá. Pois é, Fernando, você tem uma memória panorâmica e de números invejável, viu? Eu sempre admirei isso. Desculpe aqui a observação, mas é interessante esse panorama geral. Eu queria só voltar um segundinho ao que o Sidmar falou antes com relação à valorização do produto nacional. Por que tudo tem que vir da China? Então, realmente, considerando que muita demagogia também, tem um carro importado, não sei o quê, mas olhando para esse lado que ele colocou, é importante a gente realmente valorizar a indústria do Brasil. Vamos ter que ser um pouco mais nacionalista, sem ser extremos, né? Sem ser demagogos, né? Então, essa é uma coisa, eu acho que ele está totalmente correto, né? A gente partilha da mesma linha. E com relação ao crédito, ainda mais uma coisinha, aqueles dias eu vi a entrevista de uma colega de Santa Catarina, Brusque, e Blumenau, que ele viu lá que as cooperativas de crédito estariam tendo um papel importante, e muito mais próximo e muito mais ágil. Então, eu acho que a gente deveria pensar um pouco em quem pode e deve fazer um coro também para levantar isso, e valorizar um pouco mais nossas cooperativas de crédito. Sicredi parece que concedeu créditos importantes com custo, não sei se é o mesmo custo imagino que sim, estão mais próximos da gente, mais ágeis, né? O Cressol, tem umas cooperativas aí que a gente acho que deve valorizar nesse momento, né? Que são mais próximos da gente. E com relação aos números, realmente é interessante. Se a gente olhar, muita gente vai sair do mercado. Nós temos aqui um mês importante agora. É um mês importante. Até aqui, como eu estava falando com o Sebrae ontem, o Sebrae disse, a micro e pequena tem 27 a 30 dias, 32 dias de catálogo de giro. E aí a coisa vai embora. Estamos vendo que o acesso a crédito está muito complicado, quase impossível, né? Então, imagina o que vai acontecer daqui para frente. Nós estamos tendo a concorrência maior, ou seja, a oferta maior, a demanda menor de EPIs, que é hoje a opção da indústria, que migrou da confecção para o EPI. E hoje tem claro, tudo bem, o dólar alto dificulta um pouco a importação, tudo isso ajuda nesse sentido. Mas nós temos um panorama muito complicado em frente. Se essa pandemia melhorar, como o Rogério falou, não sabemos os dados novos que podem acontecer, mas vamos torcer pelo melhor. Se for mais uns 60 dias, talvez ainda dê para segurar mais um pouco. Se for mais longe, eu acho que nós vamos ter um quadro muito mais complicado. A indústria talvez tenha até, a pequena indústria tem até 50%, 60% para se manter, mas ela vai ter que demitir também. Se não tiver compra lá na ponta, o mercado é que manda, né? Então, não adianta produzir se ninguém compra. O que foi colocado há pouco pelo Sidmar, se as empresas estão demitindo, as grandes empresas, todo mundo está demitindo, quem é que vai comprar? Então, é tudo uma lei de mercado, é isso que eu coloco. Então, o panorama realmente está bastante complicado, eu comungo com a mesma linha de pensamento de vocês aí, então esse é o panorama também daqui, né? Se os próximos 30 dias não tiver alguma coisa que sinalize o recurso chegar na ponta, nós vamos ter um panorama muito complicado. É isso. Harry, eu acho que você colocou aqui no tempo
Você aguentar 30 dias, nós estamos aí, a quarentena em Estou falando de São Paulo porque está mais aqui na minha cabeça, eu não tenho todo o visual do quadro geral. Mas vamos dizer, começou dia 23, se não me engano. Então nós estamos aí 30 e poucos dias e ele levou até 11 de maio. Então serão 40 e poucos dias. Acompanhando o que eu tenho visto nas apresentações internacionais, e hoje de manhã eu participei de uma discussão com os setores internacionais, está mais ou menos todo mundo vivendo o mesmo problema que a gente está vivendo aqui. Crédito difícil, crédito para pequena empresa complicado. Então, mas isso não nos consola, nós temos que resolver a nossa vida. Mas é só para ter uma informação do que está se passando, até para poder levar para as autoridades, se tiver alguma coisa dando certo no lugar, a gente poder levar para outro lugar. O país foi pego de calça curta, sem dúvida nenhuma, que já vinha com a economia, saudade daquele PIBinho de 1,1%, que todo mundo meteu o pau aí no início do ano, saudade daquele 1,1%, porque esse ano a gente cai 5%, por aí, etc. Agora, quanto mais tempo para, mais vai desarrumando a história. Então, eu tive algumas notícias interessantes, não vou dizer que são espetaculares. Não sei se eu cheguei a falar isso aqui hoje, mas uma empresa, acho que eu falei, que vende direto produtos de moda íntima feminina, não sei se eu cheguei a falar. Ele vende muito na linha da vendedora direta, a vendedora Avon. Na campanha dele, deste período, que ele faz campanhas, né? Tá? Ele está encostando na venda, nesse canal de venda, na venda que aconteceu no ano passado. Pode não ter sido espetacular, mas neste canal de venda. No canal multimarca, ele está praticamente zerado, porque as lojas estão fechadas. Na área de EPIs, ele está super vendido, porque ele trabalhou bem, começou do princípio e está super vendido. Mas o faturamento de EPI, por mais que a gente fale dele, é um faturamento, como o Sidmar falou, o valor pode ter crescido agora pela escassez e tem realmente um mercado que está muito complicado aí, nego que comprou não está recebendo, porque o distribuidor estava com o produto já e vendeu mais caro para o outro, enfim, até na guerra tem os caras que usam o oportunismo e não a solidariedade. Então, também onde tem o ser humano tem o bom e tem o complicado, mas enfim. Então, esse é um quadro. Eu soube, agora aí, sinceramente, eu teria que checar mais, que a Havan, que foi uma rede que fechou fortemente as suas lojas, logo no princípio, com um comunicado seco com relação aos seus fornecedores, ela já estaria aí com cerca de 100 lojas reabertas. Não sei se o número chega a isto. Tá? E que esse movimento, principalmente na área da casa, está melhor do que o movimento do vestuário, cama, mesa e banho, porque tem muita gente que está em casa. A Via Varejo está reportando chegar a 70%, 80% do movimento normal que ela tinha, usando expressivamente o online, porque as pessoas descobriram necessidades em casa que não sabiam. É uma máquina de lavar, é uma televisão, é uma secadora, enfim. Dentro desses movimentos, hoje lendo uma matéria sobre o Brás e o Bom Retiro, dia 25 de março. Eles não vão ser aquele modelo de negócio, quer dizer, pelo menos no curto prazo. Não dá para imaginar hordas de ônibus chegando lá para comprar, loja cheia. Tudo vai mudar. Então, o movimento vai ser lento de saída. E nós vamos precisar de muito capital de giro para dar sustentação aos negócios que conseguiram sobreviver. E aí os grandes vão ter que dar suporte ao pequeno e assim sucessivamente. Então, não vai ser uma saída fácil, porque a gente vai ter que arranjar o crédito. Nós estamos com inadimplência no nosso setor. Você abriu a porta e falou assim, eu quero comprar de você. Tudo bem, mas você deixou esqueceu ali para trás alguma coisinha. Como é que faz? Não, vamos fazer aquele acerto, você me manda 10%, eu pago 10%, e assim vai. Então, vai ser um desafio enorme. E os pequenos sempre sofrem mais. Então, é um tamanho de desafio, e o Harry está falando valorizar o que é nosso. Valorizar o que é nosso, e principalmente porque o que é nosso tem que ser bom. E é bom. Que o consumidor somos nós, na última linha. Nós também somos consumidores. Você não compra qualquer coisa porque um ato de patriotada, você compra outro. Então você tem que ter um bom produto para atender esse consumidor mais empobrecido. Mas, enfim, eu acho que nós estamos aí, tivemos uma panorâmica interessante.
e eu gostaria de fazer o convite para as considerações já de encerramento de cada um dos convidados. Não estou encerrando o programa, se quiserem continuar, a gente continua, mas como já estamos aí chegando perto de 1h30. Oi. Tem perguntas no chat. Tem perguntas? Então, abre as perguntas. Então, tá. São temas que estão ecoando aí do que vocês estão falando, tá? Então, o LC, ele faz vários comentários aqui no chat, ele é um pequeno empresário, pelo que eu entendi, e ele diz que a questão de garantia na hora aí de você buscar o crédito tá ridículo, que não tem condição de uma empresa atender o juro e a carência que eles estão pedindo. E ele argumenta que as cooperativas também estão agindo que nem banco grande. Não tem, lá pelo menos na região dele, não tem condições melhores nas cooperativas. E outro tema que é abordado, inclusive pelo LC e por outras pessoas, pelo Altino que está aqui com a gente também, é a questão da China. O que a BIT pode fazer em relação à questão da China? E o Altino ainda salienta que a questão de compre produtos da moda brasileira tem que deixar bem claro que não é cada estado comprando o seu produto, mas que deve ser uma coisa nacional. O pessoal está pedindo para você, Fernando, comentar essas questões aí da cooperativa. De repente a gente convida aí cooperativas para explicar por que eles estão agindo como grandes, explicar aí essa questão. Bom, sobre a cooperativa eu não tenho conhecimento para falar, porque eu não estou tomando dinheiro em cooperativa. Mas eu acho que é uma boa sugestão trazer um debate aqui as cooperativas, até porque temos conselheiros nossos que dirigem cooperativas, e a informação que nós temos, pelo menos era a informação vigente, é que as cooperativas, até por questões regulatórias, sempre tiveram custos de capital e, pela sua função principal, mais baixo que os bancos comerciais. E que onde existiam o crédito cooperativado forte, as próprias taxas dos bancos comerciais baixavam em função dessa operação bastante relevante de cooperativa, que, de um modo geral, está mais no interior, nas regiões agrícolas, etc. Nós temos um sonho, ter uma cooperativa da indústria têxtil. Quem sabe nós não saímos daqui com uma solução de montar uma cooperativa que possa trabalhar capital nosso alocado lá para poder fazer o giro, para poder circular esse dinheiro. Não é simples, você tem as regras bancárias, mas por que não? Isso é uma pergunta que eu estou deixando aqui. Agora, eu não tenho resposta para isso. Acho que nós vamos ter aí esses programas também com os bancos e com o banco estatal e privado, e poderíamos também ter uma com as cooperativas de crédito para dizer como é que o cooperativismo está funcionando nesse momento. É uma ótima sugestão. Com relação à China, vamos ser práticos, não pode ser só a China. Qualquer medida tem que ser geral. Se você fazer uma medida específica para um país, você tem que fazer um processo, antidumping, etc. Então, o que nós estamos estudando, na quinta-feira, no dia da reunião do Conselho, houve uma reunião com a equipe econômica, nós colocamos esse assunto, amanhã nós vamos estar em reunião virtual com o chefe da Casa Civil, o coronel, oh meu Deus, me fugiu, Ramos, né? Não me esqueci agora, Barros. E esse assunto vai ser colocado. Nós estamos estudando mecanismos que poderiam ser utilizados em situações especiais de uma recuperação de um país que sofreu um baque como nós sofremos e está com desemprego muito alto. Os nossos registros de importação ainda não detectaram nenhum tipo de situação explosiva. De roupa cai e está mais ou menos equilibrado nos insumos. Tá? E então, nós estamos monitorando, estamos estudando, e já falamos com o governo, vamos ter uma reunião específica para tratar desse assunto, porque dentro dos mecanismos da legislação internacional, nós estamos buscando os melhores caminhos para ou cota, ou sobretaxa, ou coisa que valha, antecipando que isso não pode ser feito só para um país. Não adianta achar que vai ser só para aquele país. É um assunto muito mais amplo.
Hoje eu estava lendo que a Austrália, que estaria processando a China por conta da pandemia, o embaixador já falou lá, talvez o chinês não queira mais comer a carne australiana, ou quem sabe o chinês não vai querer beber mais o vinho australiano. E nós sabemos que nós temos um setor agrícola que é extremamente voltado para as exportações chinesas e um setor de minério também que tem muita participação de chinês. Então, nós estamos estudando os mecanismos disponíveis na legislação para estarmos prontos para exercê-los e, ao mesmo tempo, já estamos conversando com o governo brasileiro sobre este perigo que quem saiu falando dele foi a nossa indústria, fomos nós da BIT, e agora já pegou um coro grande e já está vindo um grupo atrás dessa proposta. Agora, é simples? Não, não é assim. A partir de amanhã não entra mais nada daqui. O Brasil hoje fechou o espaço para turista. Fechou. É uma medida extrema. Não chega turista aqui. Fechou, está aqui. Saiu a medida agora. Estava acompanhando. Pode ser uma medida dessa de comércio? Não sei. Pode até, o governo pode fazer o que ele quiser. Pode ser condenado no MC e alguém pode dizer, ok, muito bem, parabéns, o Brasil fechou, então eu me fecho para o Brasil também e seja o que Deus quiser. Então, são decisões que a gente tem que estar prestando atenção. Por exemplo, nós nos recusamos a assinar uma carta de uma série de associações internacionais lideradas pela AFA, American Apparel Footwear Association, pedindo redução do imposto de importação para reduzir preços para os consumidores norte-americanos. E outros foram, nós não assinamos. Falei, não, nós não assinamos isso. Nós não concordamos com essa posição. Não tem porquê. Mas a AFA é uma associação que representa os grandes varejistas americanos, eles querem mais que caia esse imposto. Já a NICTO, que seria mais parecida com a BIT, não assinou. Mas muita gente entrou nessa canoa, por trás lá de um monte de solidariedades. Então, Lígia, China, ponto número 1, o assunto está posto na mídia, na pauta, quem está vendo aqui o que a gente tem falado está vendo isso. Ponto número 2, estamos com nossos advogados estudando mecanismos internacionais que poderiam ser aplicados em situações como essa que a gente está vivendo. Número 3, o governo brasileiro, a despeito de ter o Ministério da Economia com uma pecha não, força de expressão, que tem uma visão mais liberal, o próprio ministro falou, eu sou liberal, mas não sou trouxa. Então nós temos que acompanhar essa história. Então, solução fácil não tem. Se tivesse, já teria sido tomada, já teria sido tudo resolvido. Então não tem essa facilidade que eu posso. Não é só China, é todos, não pode haver essa discriminação. Ok, vamos terminar aqui apenas com 2 comentários e uma proposta. Na verdade, o comentário aqui do René Alquil, lá de Minas, ele está falando que eles têm uma cooperativa e que ele coloca a Credifieng à disposição da BIT para participar de um debate aí de cooperativas. Então já temos o Ótimo, primeiro. já está aceito. Já está aceito. Ótimo. E o LC está querendo que você leve uma proposta que vai ajudar as pequenas. A proposta é taxa de 1,25% mais Selic ao ano para ser levado ao governo com 24 meses de carência e 5 anos de pagamento. Essa todo mundo conseguiria. A taxa que nós estamos falando máxima para o pequeno é a taxa de 3,75 ou a Selic que estiver vigindo, se for mais baixa, com 6 de carência e 5 anos para pagar. É isso que nós estamos brigando para ser algo palatável, porque não adianta você ganhar 90 dias, se daqui a 90 dias você não vai estar numa situação capaz de pagar o do mês, eventualmente, mais o de para trás. Então você tem que dilatar isso um prazo muito maior. E já antecipo que nós estamos discutindo um refis pós-crise. Já estamos com o deputado analisando, porque vai precisar. Não adianta a gente se iludir, vai precisar. Ou é necessário, vai ser necessário, ou vai fazer por uma questão organizada, mas você ganhou 90 dias para pagar aí o PIS, o COFINS, a contribuição patronal, e etc. Mas não é 90 dias. Daqui a pouco está tudo vencendo de novo, o do mês e o outro. Então, é utopia achar que você não vai ter que dilatar esse troço, é muito mais do que já tem, mas com critério. Um projeto saindo do executivo, uso de créditos acumulados, isso pega as empresas maiores, uma série de agendas que estão aqui trabalhando, que hoje nós estamos no olho do furacão. O que nós precisamos hoje? Começar com segurança, com protocolos, com garantias, começar paulatinamente uma vida
mais normal dentro da normalidade, para as pessoas começarem a sentir aonde elas vão estar pisando. Eu não estou aqui, não tem nada de irresponsável que nós estamos falando. Agora, segundo ponto, nós precisamos de capital para as empresas poderem sobreviver e começar a produzir. Terceiro ponto, nós não podemos ser pegos no contrapé por uma invasão de produtos importados eventualmente. Quarto ponto, na questão da energia elétrica, nós precisamos de dilação, consumo, demanda, essas coisas todas. E temos que ter, sem dúvida nenhuma, uma visão industrial mais à frente. Agora, a visão é de sair dessa crise com os menores danos possíveis, mas ter um projeto de país, um projeto de indústria, e a indústria têxtil e confecção vai ser um dos pilares desse processo. Então, antes de terminar, eu gostaria de que os nossos convidados fizessem as suas considerações finais. E tem uma coisa que eu aprendi com um cara que fazia um programa de televisão, aprendi vendo, não porque eu tenha participado, que é mais ou menos assim: Rogério, um tema, uma palavra. Fernando, eu acho interessante o seguinte, uma sinalização do governo federal para gerar tranquilidade para as cadeias de produção, entendeu? Seja uma sinalização de financiamento ou uma sinalização de negociação de tributos futuros. Porque nós estamos assim, com muito temor, com muita preocupação, e essa tranquilidade ela permite que a gente navegue nesse mar turbulento aí com mais tranquilidade, né? E estão brigando com os nossos fornecedores, estão brigando com os nossos clientes, entendeu? Então eu acho que era interessante o governo sinalizar algumas medidas aí para a gente poder ficar um pouco mais tranquilo aí, deixar a economia mais tranquila. Depois de toda essa turbulência política que ocorreu agora recentemente, é importante essa sinalização aí para trazer um certo conforto aí para as cadeias de produção. É isso aí. Muito obrigado. Então, Harry. Tá. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aí, pessoal tão seleto, sempre a gente aprendendo um bocado, né? Enfim, poucas palavras do que já foi dito, eu diria o seguinte: para evitar o pânico, o desespero, o recurso precisa chegar na ponta. Nós precisamos, nos próximos 14 ou 30 dias, se pudesse nos próximos 10 dias, eu vejo o desespero do pessoal não conseguir acessar o crédito. Essa é a minha posição clara. Ou isso, ou a gente vai ter um trabalho depois muito grande para arrumar as coisas, né? Então, essa é a minha posição final. Agradeço muito. Viu? Obrigado, Harry. Sidmar. Obrigado pelo convite, obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês todos, ao Rogério, ao Harry e ao presidente Fernando. Deixar uma mensagem aqui de sentimento do setor. Nós somos o segundo empregador, pelo que eu sei, do Brasil, muita mão de obra envolvida, muita gente trabalhando, muito emprego. O governo está tomando algumas medidas paliativas aí que estamos empurrando com a barriga um pouco para frente. E você tem razão quando fala, presidente, que isso logo ali adiante vai acumular, porque jogou para frente, mas nós já estamos estimando uma queda de retomada, então como vai pagar a conta sem a retomada 100%? Vai dar problema. Então, como os colegas falaram, precisa de uma notícia mais firme, tipo um refis, um pacote de medidas que faça a gente poder dormir e acordar sabendo que vai estar vivo, sabe? Porque cada dia que eu acordo, eu não sei se eu vou estar ou não vou, entendeu? Eu acho que a maioria está nesse jeito aí. Precisaria ter uma notícia assim: amanhã eu vou acordar e eu posso planejar um pouco, porque acabou-se os planejamentos, acabou tudo. E isso é duro de trabalhar assim. Obrigado aí, um abraço para vocês. Bom, eu ouvi estar vivo, eu ouvi ter um pouco de tranquilidade, eu ouvi um pouco crédito, quer dizer, nós ouvimos, né? E resumindo, nós estamos numa incerteza absoluta. Eu confesso a vocês que eu sou solidário com tudo isso, porque nós também estamos vivendo dentro da BIT, como ajustar as contas da entidade também.
tá? Porque é uma entidade que quebra como qualquer empresa, ela não tem dinheiro carimbado, tá? Ela quebra. E, mais do que nunca, ela é exigida nesses tempos de crise. Que o nosso grupo está trabalhando aí de 7 à meia-noite para atender essas questões todas que estão de todas as ordens. Cada hora surge um fato novo. Não é só uma questão nacional, mas tem as questões estaduais. E, então, essa busca de um pouco mais de horizonte é o que nos move agora nesse momento, e a questão do crédito ela é mais crítica porque há um estresse total no sistema. Tá? E aqueles créditos capilares eles deixaram de existir. Eu só gostaria de lembrar um pouco, o Sul, Minas, e eu acho que a Bahia também, foram dos poucos estados que preservaram o sistema de bancos de desenvolvimento. E eu não sei como é que esses bancos estão operando, mas são bancos com atuações regionais, com muito mais conhecimento específico da região. São Paulo isso acabou, no Rio isso acabou, foram todos para o vinagre, foram todos aí, tudo quebrado, porque virou meio de fazer política. Tá? Eu não tenho nada contra a política, mas a política expansionista sem lastro. E tem ações também nas áreas estaduais, com os bancos, com os BDs e outras coisas. Por exemplo, nenhum governador falou de ICMS. Nenhum governador. Eles sempre dizem que... Parece, para não falar que nenhum, eu sei que o Ceará fez um diferimento, parece que Paraná fez alguma coisa, e não me lembro mais algum. Mas nenhum governador falou. Ok, você não está faturando hoje, você não tem ICMS hoje, é verdade. É verdade. Tá? Mas você vai precisar disso lá na frente. E tem um projeto lá para ser votado no Congresso, agora que garante as receitas dos estados e dos municípios ao nível de 2019, com base na União, com base no Tesouro. Então, eles estão dizendo, eu não posso fazer isso porque eu tenho que pagar as contas, serviço público, hospital, ok. Mas se esse projeto sair, não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, se esse projeto sair, não vai ter mais a razão. Não, mas está dito que se fizer qualquer concessão, você não pode fazer nenhum incentivo. Bom, então como é que vai ficar? Nós vamos pagar, só nós pagamos a conta? Pagamos a conta da energia, pagamos a conta do diferimento do imposto, pagamos todas as contas e o setor público não vai pagar conta nenhuma? Então, esses temas também têm uma ação local, estadual, muito importante, através das federações, através dos sindicatos, através, enfim, dos representantes locais, para também buscar na região soluções que muitas vezes esperadas do federal. Claro que o federal, num país como o Brasil, é sempre fundamental, mas essas buscas locais para trabalhar. E quanto à questão das máscaras, etc., que foram faladas aqui, eu acho que vai virar um item de um acessório de uso pessoal, quase que compulsório durante um bom período, no ambiente de trabalho, no ambiente social. Então, vai criar um novo mercado. No primeiro momento, como o Sidmar falou, efeito manada, mas não vai todo mundo viver de máscara. Certo? Se fizer 200 milhões de habitantes, considerando criança, adultos, idosos, etc., cada um fizer 4 máscaras para aguentar o tranco, você está falando de 800 milhões, 1 bilhão de máscaras. 1 bilhão de máscaras gera um faturamento de 3 bilhões de reais. Para um setor que fatura, falando de máscara de tecido, estou exagerando aqui, 1 bilhão de máscaras, um setor que fatura 180 bilhões, já vê que resolve um pouquinho aqui, outro ali, mas não é a solução. Nós não vamos sair de máscara, salvar a indústria pela máscara. Vai ter, um nicho, mas não é a salvação da lavoura. Quem saiu na frente bebeu água limpa, quem veio atrás está pegando uma água mais barreada um pouco, mas eu diria que está muito claro, eu acho que a agenda que vocês colocaram aqui está 100% em linha com aquilo que a gente está trabalhando para poder alcançar. Isso e muito mais coisas, que a gente nem dá tempo para falar aqui. Eu acho que foi uma conversa espetacular, uma conversa muito ilustrativa, com muito aprendizado, pelo menos para mim, e sempre bom dar esse panorama num setor que é tão grande, que vai do Amazonas ao Rio Grande do Sul, e muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de interagir com essas visões diferentes desse país que é desigual, mas tem uma coisa que nos une, que é a língua e a vontade de fazer dar certo. Então, vamos fazer dar certo, sem um ufanismo, sem um otimismo ingênuo, mas um otimismo realista dentro de um quadro muito difícil para todos nós. Ficamos mais pobres. Quanto mais pobres,
nós não sabemos ainda, porque a conta não chegou para a gente fazer o balanço. Nós ficamos mais pobres. E isso não é bom. Já não éramos ricos, ficamos um pouco mais pobres. Então, isso não é bom para nada. Então, vamos ter que nos levantar, puxando os próprios cabelos, e vamos em frente, que o setor é resiliente e é capaz, e vamos fazer. Quem tem cabelo? Eu já não tenho mais, mas paciência. Eu não tenho, então daqui vamos puxar também. Então, vamos lá. Gente, brigadão, uma boa noite a todos. Obrigado. E sucesso. Obrigado, boa noite. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau, obrigado.